hoje deve estar recebendo alta, né? Ele teve bastante escoriações, né? Vários cortes, escoriações, hematomas nos braços, nas pernas, na cabeça. Ele foi jogado nas pedras do dique, né? E ele foi atendido na UPA, fizeram os curativos, mas depois ele teve um quadro de infecção e desses cortes, e aí fez todos os exames de imagem e tudo, e também um tratamento com antibióticos, né? E agora está bem fisicamente, está muito abalado emocionalmente, né? Para que vocês tenham uma ideia da gravidade da situação dele emocional, naquele dia do acidente ele tinha pedido a Duda em casamento. Estavam comemorando o casamento, né? O pedido dele. Inclusive no barco ela liga para a mãe, ela faz um vídeo para a mãe dizendo da alegria dela do dia que ele tinha, relatando para a mãe que ele tinha pedido ela em casamento, e foi naquela mesma situação que aconteceu o acidente que ela veio ao óbito. Então ele está muito abalado emocionalmente, né? Ele está dizendo que perdeu a mulher da vida dele, né? Depois de um casamento que teve, ele nunca mais tinha casado com ninguém, e aí ele tinha encontrado a pessoa da vida dele, e acontece isso tudo, né? Essa fatalidade, né? Que eles lutaram juntos praticamente 2 horas dentro do mar, conseguiram chegar os dois juntos com o cachorro junto aos diques ali de Suape, mas infelizmente aí a maré jogou o Seráfico nas pedras, ele tentou se agarrar, a maré jogou. Nós temos um problema em nossa conexão. Não sei se o nosso Emerson está nos ouvindo. Emerson, nós vamos refazer a conexão para que nós possamos voltar a ouvir o doutor Ademar Quigueira, que é o advogado constituído pelo doutor Seráfico Cabral nesse caso aí. Já voltamos à conexão, vamos lá. Ela estava bem, estava conversando com ele. Não sei se Ciro nos escuta. Pronto, então voltamos. O advogado estava detalhando exatamente sobre essa dificuldade pós-naufrágio na luta pela sobrevivência. Eu queria que o senhor detalhasse só essa parte do final, pós-naufrágio. O que foi que ele relatou? A gente teve um pequeno problema na conexão. O que foi que ele contou para o senhor depois que o barco afundou? Como foi que ele conseguiu sobreviver e até que ponto ele teve contato com Duda? É importante deixar claro que em nenhum momento eles estavam navegando em alto mar. Tá? Eles estavam navegando ali naquela região ali de Muro Alto, que é perto daqueles hotéis que tem uma área completamente protegida, né, de arrecifes, que formam uma piscina. Então é uma área completamente protegida, completamente segura, né? Inclusive não tem nem profundidade. Estavam navegando com um barquinho, um barco pequeno, um barco no máximo 2 lugares, um barco à vela, e eles foram até o final dessa proteção, e normalmente eles fazem a volta ali, os barquinhos de aluguel, aquelas jangadas à vela, fazem o mesmo percurso nessa área protegida, que é uma área muito segura. Só que no final tem onde a foz do rio, que tem a boca da barra, né, que é uma abertura que tem nessa pedra, que é justamente onde escoa o rio. E aí, quando ele fez a volta no barco à vela, que ele chama de vento sujo. Nós estamos sofrendo com problemas aqui na conexão, vocês estão acompanhando, e eu quero dividir com as pessoas que estão vendo as imagens agora. Portanto, as últimas imagens da Maria Eduarda Carvalho com vida, e o doutor Seráfico ali acompanhando, todos rindo felizes. O relato até o momento do doutor Ademar Quigueira é uma parte que a gente já conhece, do pedido, né, de casamento, da felicidade dos dois. Ela, inclusive, teria ligado para a mãe para contar essa novidade e contar essa história do pedido de casamento. Emerson, eu sei que você vai fazê-lo, mas eu vou reforçar. Peça 1 milhão de desculpas ao doutor Ademar Quigueira, mas ele vai entender também que essas nossas conexões, elas são muito dúbias, não nos ajuda às vezes. Volto com você, vamos lá. Então, querido, naquela parte do Porto Suave que tem a estancagem, que é uma parte de arrecife menor, mas aí a maré terminou levando para a parte do dique, que é a parte mais externa que tem ali do porto. E aí lá o mar é muito violento, né? E jogou ele nas pedras.
Doutor, muita gente questiona esse tempo que teria sido levado até para ele ser resgatado. Ele fala em até 3 horas. Esse tempo seria o que? Ele tentando nadar? O que foi que ele detalhou sobre esse horário? Mais ou menos 2 horas do tempo que o barco vira, que eles seguem ainda o barco ainda sem naufragar, virado, mas eles segurando no barco, a correnteza leva, eles começam a nadar em direção à orla. É esse período de 2 horas e pouco. Mas, assim, para nossa surpresa, o Sea Otter foi comunicado. Há um comunicado de barco à deriva. Foi feito esse comunicado às 5h15, foi recebido esse comunicado, foi confirmado que havia um barco à deriva, acredito por volta de 5h30, foi confirmado que o barco estava à deriva e, infelizmente, o socorro não chegou. E esse comunicado partiu de quem, esse pedido de socorro? Há um nome, um cidadão que visualizou o barco e fez a comunicação ao Sea Otter e inclusive consta o telefone da pessoa lá, mas assim, o importante é que o Sea Otter confirmou que havia um barco à deriva, que havia um barco naufragado e infelizmente não deu tempo, mesmo 2 horas depois não deu tempo de socorrê-los. O médico seráfico tinha experiência nesse tipo de embarcação? Ele tinha também alguma autorização para pilotar ali, para conduzir essa embarcação? Esse barco hoje não pertencia mais a ele, pertencia ao condomínio. A família dele fez uma doação para o condomínio, mas é um barco que eles têm há mais de 30 anos, para que você tenha ideia. É um pequeno barco, ele tem experiência náutica, ele faz sofre a vela, né? Inclusive é atleta desse tipo e conhece bem. Necessário habilitação, né? O próprio regulamento náutico não exige essa para fazer aqui, principalmente em regiões protegidas, como é que eles estavam, mas ele tinha bastante experiência, né? Como foi que ele e também o senhor, como advogado dele, receberam essa notícia do mandado de busca e apreensão que foi cumprido na residência dele? A gente sempre estranha medidas cautelares desse tipo, porque são medidas mais invasivas, né? É necessário uma fundamentação maior, né? Porque envolve, de qualquer maneira, o domicílio, né? A preservação do domicílio. E normalmente se faz isso quando há uma dificuldade na produção de prova, como não é o caso. Mas, assim, o delegado tinha um fundamento, que era saber se ele teria feito consultas sobre o clima, sobre a maré, se ele tinha tomado alguma precaução se tivesse acessado algum programa desse tipo, né, antes de embarcar. Esse foi o fundamento. Mas assim, a gente está muito tranquilo porque a autoridade policial está na função dela, está querendo esclarecer os fatos, né? Se fosse um acidente de carro, essa mesma situação estava ocorrendo, é normal isso, né? É obrigação, é dever da autoridade policial realizar esse tipo de investigação e tá com as famílias estão vendo com muita naturalidade, apreensivas, claro, né? Com toda a situação, extremamente abaladas emocionalmente, mas assim, o intuito é colaborar da melhor forma com as autoridades policiais para se chegar realmente e esclarecer de fato o que aconteceu. Ele deve prestar depoimento na semana que vem? Ou o senhor já tem detalhes onde vai ser, horário, ou isso vai depender também da recuperação dele? Não, a gente já se colocou, ele como eu disse, ele está recebendo alta hoje, acredito que já tenha recebido. Eu tive com ele hoje, inclusive, e ele estava bem. Acredito que se não houver nenhuma intercorrência da questão de saúde dele, nós estamos aguardando que o delegado determine. Vai ficar ao critério da autoridade policial, claro, ele pode querer ouvir outras testemunhas antes e ouvi-lo depois, mas assim que ele for solicitado, nós vamos apresentá-lo. Advogado, o senhor estava apresentando aqui nessa imagem, na tela, não sei se Severino Soares consegue mostrar, ali seria mais ou menos a região, é isso, onde aconteceu? Eu queria que o senhor detalhasse para a gente. Aqui nessa posição aqui, um pouco mais para trás, é onde fica a boca da barra, tá? Então, aqui, ó. Então, o barco fez esse movimento aqui. Normalmente, segundo ele me relatou, ele faz esse movimento de retorno aqui, nessa região. Aí foi onde teve essa questão do vento sujo que terminou levando o barco mais para cá. Quando ele fez um movimento para voltar a
essa boca aqui sugou, o movimento da maré sugou o barco para dentro. E aqui ele bate aqui, nessa boca, aqui é onde o barco vira e a maré leva eles para o alto mar. Era uma área que ele sempre fazia esse percurso. Com certeza, mais de 200 vezes ele fez esse percurso. Inclusive com ela? Eu não sei dizer se ela já tinha feito esse percurso com ele, entendeu? Mas aqui, com certeza, várias vezes. Certo? Isso aqui é um percurso normal que é feito. Inclusive, no vídeo que ela faz para a mãe, né, dentro do barco, passa um barquinho do lado deles. Né? Inclusive, é uma coisa que se questiona, que eles estavam sem o salva-vida, mas o barquinho passa ao lado, inclusive todas as pessoas no barco sem o salva-vida também. A gente recebeu um vídeo, inclusive uma gravação, que vem repercutindo bastante nas redes sociais, que seria o último vídeo do casal e também da cadelinha na embarcação. Falam que seria o último registro antes da tragédia. O senhor confirma isso? E eu queria que o senhor analisasse ali o contexto dessa gravação. Questionam... Pode ver que é uma região completamente protegida, um mata parado, aqui é raso, entendeu? Aqui não tem nenhum perigo de nada. Que é essa parte anterior aqui, né? Infelizmente, pode passar aqui a parte antes, um pouquinho antes. Aqui, não. Você tem essa imagem aqui. Esse é um trajeto, tá? Que ele fez. Então, toda essa área aqui é protegida e ali ele faz a volta para retornar. É quando ele é sugado pela boca da barra do rio. A correnteza suga ele e ele bate naquela extremidade e o barco ainda segue com eles, ele é agarrado no barco. E aí o barco afunda mais ou menos naquela região, eles são levados ao alto mar e depois é que eles saem nadando, fazendo o percurso das ondas. A questão de colete salva-vidas, foi questionado se de fato não havia, falou-se que havia um colete. O que é que o senhor pode analisar sobre isso? De fato não havia. Né? Aí sim há uma exigência, né? Claro, e não tem que se discutir, toda embarcação precisa ter colete salva-vida. Eles saíram para fazer um passeio rápido numa área que é extremamente protegida e aí não levaram os coletes. Mas eu quero dizer assim que o colete com certeza teria ajudado a que eles fizessem todo esse percurso, mas ela não faleceu em virtude de ter se afogado. Eles conseguiram chegar na praia, né? Infelizmente chegaram no local que era inapropriado, que era a barreira de pedras, e o colete não ajudaria muito nisso, né? Talvez eles tivessem chegado mais descansados nessa área, mas eles conseguiram chegar e infelizmente eles foram, a maré lançou tanto ele como a Duda. Acredita que a Duda ele não chegou a ver, né, mas lançou ele primeiro nas pedras e depois ele não conseguiu mais ver onde ela estava. Tem um outro ponto que eu queria analisar com o senhor, porque tem muita repercussão, principalmente na internet, nas redes sociais, sobre a posição em que o corpo da vítima foi encontrado ali no mar. Fala-se sobre a questão do afogamento, a posição em que os braços estavam, e a juíza acabou negando o pedido de cremação desse corpo, possivelmente, não sei se para possíveis outros pontos de investigação. Queria que o senhor analisasse nesse sentido a questão da posição em que o corpo foi encontrado e o que vem comentando na internet. A gente não acessou a perícia ainda, né? A gente não teve acesso à perícia, ela não está nos autos do inquérito ainda. A questão da cremação, eu acredito que foi uma precaução em virtude de como é uma morte violenta, pode derivar em perícias complementares, né? Exumação, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não, como disse, eu não analisei. O que nós temos é a impressão dele, tá? Então, eles estavam muito próximos. Quando eles chegaram próximo da barreira de pedras do dique, eles estavam muito próximos e assim ele chegou inclusive a orientá-la, dizendo, olha, o mar vai jogar a gente nas pedras. Se não conseguir se agarrar nas pedras, ele vai sugar novamente e vai jogar novamente. Então, ele chegou a orientar, mas ele foi na frente. Ele estava com o cachorro no braço, ele foi na frente e aí a pancada dele foi muito forte nas pedras e aí ele não viu sequer se ela bateu nas pedras. A gente presume que ela também fez o mesmo movimento que ele. Então ela pode ter falecido em virtude desse trauma, né, dessa batida nas pedras, ou pode não ter ido e ter se afogado posteriormente. Isso tem que ser esclarecido com a perícia.